Fala, galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Pois é, Marlon Freitas se reuniu com John Textor, pediu liberação e deverá atuar no Palmeiras. É o tema deste vídeo em mais um conteúdo robusto. Espero que todos tenham passado um ótimo Natal. Ontem, 25 de dezembro, um dia de muitas apurações. Eu estava com a família, mas tive que apurar o dia inteiro, ler muito também. Não fiz conteúdo ontem, até porque tínhamos informações que saíam do staff, outras que vinham por parte do Botafogo. Hoje aconteceria a reunião, que de fato ocorreu. Eu vou direto à matéria do GE para trazermos aqui, então, com clareza, o pedido do Marlon Freitas para sair do Botafogo rumo ao Palmeiras, numa das decisões, em termos de carreira, mais estapafúrdias que já acompanhei no futebol. Sobre isso, comento posteriormente. Vamos aos fatos. Marlon Freitas se reúne com Textor, pede liberação do Botafogo e trata detalhes para fechar com o Palmeiras. Volante, dono da SAF, tiveram conversa na manhã desta sexta para debater negociação. Aqui está, então, o crédito para o Caê Mota e Jéssica Maldonado, os dois jornalistas do GE. Marlon Freitas se reuniu com o Textor nesta sexta e pediu a liberação do Botafogo para fechar com o Palmeiras. Na conversa, o capitão do time justificou o pedido, explicando que falta apenas um ano de contrato e que a proposta do time paulista é boa para ele. O americano, então, deu o sinal verde para o jogador. Agora os clubes trocam minutas para a transferência. O contrato costurado entre Marlon e Palmeiras será de 3 anos. O Botafogo receberá 6 milhões de dólares, 33 milhões e 200 mil reais na cotação atual. 1 milhão a mais do que era tratado inicialmente. A posição do Botafogo era permanecer com o jogador e renovar o contrato, que era somente até dezembro de 2026. Mas os valores apresentados pelo time paulista para o atleta foram considerados fora do padrão para uma equiparação interna de um atleta de 30 anos. O interesse do Palmeiras chegou para a diretoria do Botafogo no último dia 24. O ok final para que houvesse negociação entre jogador e clube paulista ocorreu nesta manhã, após a reunião virtual entre jogador e John Textor. Uma situação diferente, porque é um jogador considerado ídolo, que foi parar num bandeirão. Ontem, o movimento Ninguém Ama Como a Gente fez um texto para chegar ao Marlon Freitas e certamente, quer dizer, eu creio e até espero que ele seja tirado do bandeirão. Vai deixar de ser ídolo ou não vai deixar? Isso é com a percepção da torcida no decorrer do tempo. No futebol, na vida, o tempo é muito importante. O que eu posso falar a respeito da decisão do Marlon é que, ao meu ver, ela é burra. É um jogador extremamente identificado que veio do Atlético Goianiense de graça. O Botafogo deu uma grande carreira ao Marlon, não sou eu falando. Ele disse isso recentemente. O Marlon deu entrevista ao GE, deu entrevista para o Romário, deu entrevista no documentário do título da Libertadores da Botafogo TV. Ele deixa claro que o Botafogo é a vida dele, que ele colocava comida na mesa dele com o Botafogo. 30 anos de idade. Fabiano, mas o Marlon não joga tanto assim, ele não marca. Vamos por partes. Eu vou chegar ao Botafogo também, ao John Textor. Vamos por partes. Se o Marlon Freitas marcasse tanto, e eu reclamei muito já da falta de postura na marcação por parte do Marlon Freitas, lembro-me aqui rapidamente, fiz essa crítica após o empate em 2-2 contra o Corinthians, já na reta final do Brasileirão, quando ele foi facilmente driblado pelo Vitinho ex-Botafogo, cruzamento, e se bem me lembro, Gustavo Henrique fez o gol do Corinthians. Só para não dizer que eu não lembro rapidamente de uma crítica feita ao Marlon por falta de atitude na marcação. Em outras oportunidades, ele também falhou no quesito. Mas não, ele estaria no primeiro nível europeu se marcasse tão bem quanto joga com a bola no pé. Fabiano, mas ele só passa para o lado. Nada disso. Dos jogadores que tentaram mais de 150 passes longos no Brasileirão de 2025, muitos até acreditam que o Marlon tenha oscilado bastante em 2025, tenha chegado ao prime em 2024,
Dos jogadores que tentaram mais de 150 passes longos, Marlon foi quem teve o melhor aproveitamento. 190 passes longos certos no Brasileirão de 25, 72%, um aproveitamento altíssimo. Jogadores que mais buscaram passes para o terço final no Brasileirão de 2025. Marlon Freitas, 248, por aí. Ninguém, além dele, acertou mais de 200. Passes progressivos, bem mais que 200 também. Só o Marlon Freitas. Então ele é importante, pelo menos era para um estilo de jogo que o Botafogo tinha. Também vou chegar ao modelo de jogo do Anselmo. E para o mercado, seria muito interessante vender um jogador de 30 anos por 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais. Realmente, fora dos padrões, seria uma ótima venda. Pegou de graça, utilizou bem 23, 24, 25, 2 títulos maravilhosos, capitão, liderança, 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais, está bem vendido. Aquilo que a gente sempre fala, resultado esportivo, resultado financeiro, mas não é só isso. Tem a percepção também por parte do vestiário, por parte da torcida, por parte do mercado. Vestiário. Se o Marlon Freitas saiu, qualquer um pode sair, porque era um líder do elenco, um jogador respeitado internamente. Então, se um rival direto, pelo menos nos últimos 3 anos, é em disputas, Fabiano, em 2025 não tanto, oitavas de final de Copa do Mundo, Botafogo e Palmeiras, em 23, correram muito até determinado tempo pelo Campeonato Brasileiro, depois o Palmeiras passou, e todo mundo considera o jogo do Nilton Santos contra o Botafogo o jogo do título. Em 24, o Botafogo elimina o Palmeiras na Libertadores nas oitavas de final, única eliminação do Abel, que já disputou várias Libertadores lá antes de semifinal, foi o Botafogo foi campeão. Botafogo, que venceu as 2 vezes o Palmeiras em 24 no Brasileiro, ultrapassa na antepenúltima rodada, lá dentro do Allianz, com um discurso inflamado do Marlon Freitas. Tinha que ser aqui! Tinha que ser aqui! O Botafogo ultrapassa e é campeão brasileiro também. Posteriormente, muitos consideram um 3-1 no Allianz o jogo do título. Então, o Botafogo disputou com o Palmeiras em 23 e 24, ainda teve oitavas de final na Copa do Mundo de 2025. E aí o Botafogo está vendo um ativo importante para um rival direto nos últimos anos, ou dos últimos anos, que pode ser um rival dos próximos anos, porque se o Botafogo continuar disputando em cima, o Palmeiras provavelmente vai estar lá para disputar com o Botafogo. Talvez outros rivais estejam também. Então, Marlon Freitas está se indo para um rival direto por conquistas. Qual é a percepção que você passa para o vestiário? Marlon foi para o Palmeiras, outro pode ir para um clube aqui do Rio, outro pode ir para outro clube que vai disputar com o Botafogo e por aí vai. Qual é a percepção que você passa para o torcedor? Ontem eu vi uma foto, numa fileira da arquibancada, 3 camisas assim, homens adultos. Marlon Freitas, Marlon Freitas, Marlon Freitas. E eles nem devem se conhecer. Estava um num degrau, outro 3 degraus acima, outro um pouco mais acima. E as crianças que observam o Marlon Freitas como ídolo? E a torcida? É tudo descartável? A gente sabe como é o mundo do futebol. Futebol, se você começar a compreender, entender mais por dentro, pode acabar se decepcionando muito. Eu já fiz minhas blindagens para continuar admirando certas coisas no futebol, porque certamente, com aprofundamento, você acaba ficando muito chateado. Mas tem coisa que vem para a superfície e não deve acontecer, ou não deveria acontecer. A torcida vê uma referência no campo e no vestiário, titular com todos os treinadores que aqui passaram, após a chegada do Marlon Freitas, saindo para o Palmeiras. Então, tem coisa que o valor monetário não compreende. E o Botafogo tem que se organizar para que, de alguma forma, não perca jogadores assim. Fosse vendido para o Inter Miami do Messi, Marlon não quer ficar? Pode ir. A Arábia Saudita chegou. Gente, outro dia, o Gregory, que era importantíssimo, marcava demasiadamente, foi para o time do Arthur Jorge, que foi importantíssimo. O treinador do Campeonato Brasileiro de 24 da Libertadores. Estão lá no Al Rayyan. Fiquei chateado. Claro, ninguém quer perder o Gregory. Mas o Gregory vai ser sempre bem-vindo no Botafogo. Com essa troca
o Marlon Freitas deixa muito pelo caminho. Então aqui tem a responsabilidade do jogador, que deixa a idolatria, no momento pelo menos. Eu já falei que o tempo pode acalmar as coisas, mas no momento ele deixa, numa temperatura altíssima, aquela idolatria dele, pelo menos recente, para trás. Deixa, não tem como o torcedor olhar o Marlon com admiração com ele saindo para o Palmeiras, gente. Para o Palmeiras agora. Eu não estou dando chilique aqui, nada disso, ou reclamando do Palmeiras, não. Palmeiras está no papel, mercado da bola. Vou mexer com um adversário, vou tirar uma peça importante, oferecendo valores também importantes. Vamos ver qual é a postura do jogador. O Palmeiras está no jogo da bola. É isso, mercado. Vamos ver quem tem mais garrafa vazia para vender. E veio aqui e tirou o Marlon. E o Botafogo, agora saindo do jogador para o clube, precisa estar blindado para negociar jogadores de uma maneira mais interessante para o clube. Porque se a torcida se volta contra toda hora, alguma coisa está errada. Se toda hora alguém quer sair e o jogador, que é um pilar, não liga de sair para um adversário direto, para um clube que, nos principais momentos recentes, trabalhou contra a gente com uma rivalidade muito grande, vice-versa, isso também está errado. Se o jogador não observa tudo o que aconteceu na hora de assinar um contrato ou buscar assinatura de contrato com o Palmeiras nesse cenário, tem coisa errada no Botafogo. Eu acredito que o Glorioso possa se reforçar visando a temporada de 2026 e que nem perca tempo com saudade do Marlon Freitas. Eu acredito, ninguém é insubstituível no futebol. Marlon Freitas tem características diferentes, ótimo jogador, já citei números aqui sobre passes para frente, não apenas para o lado ou para trás, mas ninguém é insubstituível. Só que o Botafogo precisa estar forte para passar uma percepção importante ao mercado também. Porque o mercado olha, opa, então tá fácil, vou lá buscar outro, vou lá buscar outro, vou lá buscar outro. Fabiano Bandeira, o Joaquim Correia ganha muito, ganha mais que referências do elenco. É um erro de gestão, todo mundo queria, ou muita gente queria o Joaquim aqui antes da Copa do Mundo, é um erro de gestão e isso não tem que gerar uma saída de vários atletas. Isso tem que ser coordenado de uma maneira certa agora e não pode acontecer outras vezes. E o Botafogo, por sua vez, estava tentando, sim, a renovação do Marlon. Já tinha renovado uma vez, até o fim de 2026, certamente o salário dele era mais alto do que quando chegou, e o Botafogo tentava uma valorização também do atleta. A pedida era muito alta. O jogador pede alto, o empresário pede alto, o empresário gosta de transferência, porque tem as comissões. É claro que o empresário vê com bons olhos uma saída. Mas o clube tem que se blindar, porque outros clubes conseguem se blindar. E eu não estou falando só de clube como o Flamengo e Palmeiras, que hoje tem situações financeiras interessantíssimas. Mas alguns outros clubes, em vários momentos, também conseguiram se blindar. O Botafogo não tem facilidade para tirar jogador de clube brasileiro. Porque os outros vêm aqui e conseguem tirar, como aconteceu agora, o Marlon Freitas. Então fica a reflexão também para o Botafogo, mesmo eu entendendo que neste cenário a culpa maior seja do jogador. Decisão estapafúrdia. Entrando na parte do Martim Anselmi, talvez faça sentido. O Marlon Freitas é muito bom, mas o Martim Anselmi, se jogar num 3-4-2-1, precisa ter dois homens dinâmicos por dentro. O Danilo, se não sair, se não for vendido, é muito interessante para esse tipo de jogo. Se chegar um outro atleta dinâmico para trabalhar com o Danilo, o Botafogo pode ter um encaixe perfeito de meio campo sem o Marlon Freitas. Se ele quiser jogar num 4-2-3-1 com o Danilo e um jogador de grande pegada, e o Botafogo conseguir no mercado, o time pode evoluir sem o Marlon Freitas. Então eu tenho certeza quase que o Anselmi não está choramingando pela saída do Marlon, senão ele mesmo ligaria para o atleta e tentaria permanência. Está acabando de chegar. Marlon, você é ídolo, referência, eu preciso de você aqui. Porque o Marlon quase saiu e o Arthur Jorge falou com ele, eu quero trabalhar com os melhores, e trabalhou com o Marlon Freitas e foi campeão. Então o Anselmi poderia entrar na jogada também. O Arthur Jorge conversou com o Marlon assim que chegou. Não foi no meio do ano. O Anselmi poderia. Então, para o treinador argentino, pode ser que para o Botafogo faça sentido uma revitalização no meio-campo. E é pelo Botafogo que estamos aqui. É pelo glorioso Botafogo de Futebol e Regatas que estamos aqui.
Não guardo mágoa no meu coração, não guardo rancor. Estou aqui fazendo uma análise mais abrangente, obviamente, com uma temperatura lá em cima, a gente fala também de uma forma mais forte. No mais, eu quero é que o Botafogo vença e que pensemos no nosso glorioso. John Textor, blindar o elenco, trazer jogadores de qualidade. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui. Todo mundo se inscrevendo por aqui, deixando o like, ativando o sininho. Fogo!